E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. A palavra do Senhor, ela mostra a partir do verso 35. Jesus, ele vinha fazendo a obra do Senhor, Deus, do Pai. A obra que Deus mandou que ele fizesse. E ainda não era chegado o tempo de sua crucificação. Então, Jesus trabalhava muito, irmãos. Jesus trabalhava incansavelmente, fazendo conhecido o reino dos céus. Jesus curava, libertava, pregava, ensinava os discípulos, falava em todas as cidades. Não tinha Uber, ele ia andando mesmo. Sabe, irmãos? Hoje tem Uber, hoje tem 99, hoje tem ônibus, trem, metrô. Mas Jesus ia andando mesmo. E a multidão ia atrás dele. E eram muitos enfermos, muitas pessoas necessitadas que vinham até Jesus. E Jesus tinha acabado de ensinar os seus discípulos. Jesus tinha acabado de realizar milagres. Jesus tinha acabado de falar com a multidão. E a Bíblia vai falar que era necessário que Jesus passasse para o outro lado, para a outra margem. Jesus vivia uma vida de propósito. Ele tinha uma missão e ele tinha que cumprir esse propósito, essa missão. A palavra vai dizer que era necessário que Jesus chegasse ao outro lado. Porque, irmãos, era necessário Jesus chegar ao outro lado. E porque Jesus dormiu dentro do barco, ele estava cansado, irmãos. Ele tinha acabado de fazer uma grande obra. Ele tinha acabado de atender uma grande multidão. Ele estava cansado. Ele entrou no barco, tinha que chegar para o outro lado. Ele aproveitou a viagem, o trajeto para descansar, para dormir. Por quê? Vamos lá em Marcos 5. Verso 1 diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Jesus já chegou do outro lado. Isso a gente já sabe. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram
for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus era se encontrar com aquele homem gadareno. Jesus precisava passar para o outro lado. E nesse trajeto Jesus precisava descansar. Por quê? Porque tinha uma batalha espiritual à frente. O gadareno não orou, irmãos, clamando por Jesus, por socorro, por libertação. Ele não orou, porque ele nem sabia o que era isso. A Bíblia fala que ele estava tão endemoniado que nem os grilhões conseguiam prender. A Bíblia mostra que ele nem roupa usava. E quando alguém tentava acorrentá-lo, não conseguia. Então Jesus tinha um encontro com aquele homem, um encontro que só ele sabia. Mas o mundo espiritual já enxergava que Jesus tinha um destino. Já enxergava que Jesus estava se caminhando para aquela cidade. E o que aconteceu? Uma grande tempestade para tentar parar Jesus. Meu Deus. A Bíblia fala que a tempestade era tão forte que as ondas açoitavam o barco. A tempestade e o vento eram contrários. E eles tentavam paralisar o barco do mestre. E Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Amém. A paz que excede todo entendimento que ele prometeu nos dar, ele é a própria paz. Amém. E ele já sabia o que ia acontecer, ele estava se preparando para o gadareno. E ele estava descansando. Mas os seus discípulos entraram em desespero. Discípulos esses que viram Jesus multiplicar pão, que viram Jesus ressuscitar mortos, que viram Jesus libertar endemoniados, que eles viram Jesus fazendo isso. Discípulos esses que já viram o sobrenatural de Deus. E agora eles estavam aterrorizados com aquela tempestade. Irmãos, dentro daquele barco, Jesus precisava cumprir um propósito. E Jesus precisava ensinar os seus discípulos a terem autoridade sobre todas as coisas. Amém. Então, Jesus tinha um propósito de libertar o gadareno, ele precisava chegar no outro lado. Jesus tinha o propósito de ensinar os seus discípulos a terem autoridade. Jesus precisava ensinar no menor tempo possível tudo que ele pudesse para os seus discípulos, porque ele só teve 3 anos de ministério. A paz que excede todo entendimento. Jesus é a própria paz. Sabe, meus irmãos, quando o vento é contrário contra nossas vidas, quando a tempestade se forma, é necessário que a gente lembre que Jesus é a paz. Não a paz de ter ausência de briga, de guerra, não é essa paz. É a paz que excede todo entendimento, ou seja, é a paz que apesar das guerras, apesar dos ventos contrários, apesar das tempestades, eu preciso ter um equilíbrio emocional e espiritual para tomar a decisão certa. Aleluia. Jesus dormiu porque precisava descansar. Jesus precisava ter um equilíbrio físico também. E aí, nós, super-heróis e super-heroínas, não queremos descansar em nada, nem fisicamente, nem espiritualmente. Aí o vento e a tempestade vem assolar, porque vem, irmãos. A vida é assim. Nós nascemos, crescemos e vamos passar por essa vida assim. É uma ilusão achar, aliás, é uma ilusão e é sofrimento achar que não vai sofrer. Mas também é sofrimento sofrer num excesso. Porque sofrimento, irmãos, faz parte da vida. Crescimento dói. Quando nós estamos crescendo fisicamente,
Jesus descansou para mostrar que é possível descansar em Deus, apesar das tempestades e das guerras que vamos enfrentar. E para mostrar que além de ser possível, é necessário o descanso em Deus, e o descanso emocional e o descanso físico é necessário para enfrentarmos as situações do dia a dia. Aí a pessoa não descansa, não dorme, vive uma vida totalmente desregrada e depois fala que é coisa do inimigo. O inimigo, irmãos, ele vai trabalhar dia e noite o máximo possível porque a hora dele está chegando. Mas cabe a nós sermos cristãos de verdade, seguirmos o Mestre. E o Mestre estava lá com eles. O Mestre não nos abandona. Meu Deus. Então, quando você está na tempestade, o Mestre está com você na tempestade. Quando você está na situação difícil, o Mestre está com você na situação difícil. E os discípulos foram lá e acordaram o Mestre. Deixa eu contar aqui. Glória a Deus. E aqui, olha. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O Mestre se importa sim. Amém. Tanto se importa que levantou e foi repreender. Amém. E a Bíblia vai falar que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande mudança. Aleluia. Tanto Jesus se importava que imediatamente ele acordou e foi repreender o vento e Glória o mar. a Deus. E a Bíblia fala que eles se aquietaram diante da voz de Jesus. Glória a Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 e 10. Deus maravilhoso. Aleluia. É o 9 e o 10. Deus. A Bíblia diz assim: então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome da terra a parte seca, ao nome de terra a parte seca. E a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Quem estava aqui? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Quem fez o mar? Agora vocês falam assim: Jesus. Quem fez o mar? Jesus. Quem estava no coração? Jesus. Quando Jesus se colocou de pé naquele barco, e quando ele mandou o mar se calar, e quando ele mandou o vento parar, imediatamente eles obedeceram a voz do seu Criador. Eles sabiam quem estava falando com eles, era o seu Criador. Aí os discípulos falaram entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, Criador dos céus e da terra e de tudo o que há. Amém. Irmãos, se a gente for olhar a criação do universo, é algo tão incrível e tão complexo que não tem como ter vindo do nada. É impossível a criação ter vindo de nada. É perfeito. A rotação dos planetas, a rotação da Terra, a rotação do Sol, da Lua, todos os movimentos que eles fazem. É a perfeição de Deus. Aleluia. Quando Jesus fala com aquele mar, imediatamente ele se cala, porque ele sabia que era o seu Criador. A criatura não pode contender com o Criador. A única criatura maluca que contende com o Criador é o homem. Fora o homem, nenhuma outra criatura contende com o Criador.
mais de 100 anos falando com o povo para ele se arrepender. Mas quando a arca estava pronta, os animaizinhos, ó, quem falou com eles? Quem mandou eles irem lá? Meu Deus. E eles foram, irmãos. Então, quando Jesus fala, os discípulos ficam se indagando. Ora, os discípulos não conheciam a Torá? Os discípulos não conheciam Gênesis 1? Claro que conhecia. Gênesis 1 já estava escrito. Quem é este? Este é o Yeshua. O Cristo, o ungido de Deus. Ele está no barco com você. Aleluia. Será que o vento, a tempestade, a potestade, o principado, o demônio, o mundo espiritual, o mundo físico, o mundo natural, Deus não tem autoridade sobre todas essas coisas? Aleluia. E quando Jesus passa para o outro lado, o sobrenatural, diante das coisas físicas ali, o mar, o vento, agora Jesus ia para o sobrenatural. Uma legião estava naquele homem e Jesus repreende aqueles demônios. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem está vestido em perfeito juízo. Jesus chegou, irmãos. Jesus pôs o pé naquela terra e aquele homem foi liberto. A Bíblia vai falar que os homens daquela terra, os demônios, primeiro os demônios, não queriam deixar o país. Tinha autoridade, legalidade demoníaca para principados agir naquele país. Então Jesus manda para os porcos. Não saiu do país. Não foi para o abismo, não foi para o inferno. Saiu e foi para os porcos. Dos porcos que morreram, continuou naquele país vagando. E o que aqueles moradores fizeram? Mandaram Jesus se retirar. E a gente vê isso, irmãos. Jesus faz a obra, Jesus transforma a vida de algumas pessoas. E tem pessoas que pedem para Jesus se retirar. Infelizmente isso acontece, porque as pessoas querem ficar como estão, adorando a quem estão adorando e debaixo da legalidade de quem estão dominando a vida deles. Mas a palavra vai mostrar que aquele gadareno não. Aquele gadareno, a Bíblia vai falar que ele estava em perfeito juízo. Irmãos, tem 3 situações aqui. A tempestade, os ventos contrários vindo e aterrorizando os discípulos. O gadareno que precisava ser liberto. E a família do gadareno que precisava daquele homem liberto. A Bíblia não fala que essa família orava. A Bíblia não fala que essa família clamava a Deus por socorro. Mas eu creio que clamava sim. Porque Jesus foi àquela cidade só por causa daquele homem. Jesus fez aquele milagre na vida daquele homem e se retirou daquela cidade. A palavra vai dizer que aquele homem agora liberto, ele quer seguir o caminho com o Senhor Jesus. E Jesus fala, não, você vai voltar para a sua família. Aquela família precisava daquele milagre. Aquela família que já tinha sofrido tanto, meus irmãos, precisava daquele menino, daquele rapaz, daquele homem liberto, transformado. E agora esse homem, ele se torna um evangelista. Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele voltava para a sua família e ele pregava e falava o que tinha acontecido com ele por toda a Decápolis. E Jesus precisava de um discípulo dele naquela cidade. Jesus precisava, a família daquele homem precisava dele liberto. Aleluia. Meus irmãos, eu não sei em qual situação você está aqui hoje. Se você está dentro do barco e é o discípulo sendo açoitado de um lado para o outro e é vento, tempestade, não sei o quê. Mas Jesus está com você. Aleluia. Ele tem autoridade sobre Glória a todas. Deus. Eu não sei se você é o gadareno. Quer tanta prisão, quer tanta prisão, quer tanta prisão. Física, emocional, espiritual, enfermidades,
situações que te aprisionam, te colocam em cavernas, porque aquele homem vivia em cavernas. Ele se açoitava. Mas Jesus chegou para ele e o libertou. Ou se você é a família do gadareno, que não aguenta mais, que não está suportando mais a ação desses demônios em alguém. Mas aquele homem voltou liberto. Aleluia, Deus. Jesus teve um encontro com aquele homem. A Bíblia não fala se teve mais. A Bíblia não fala que aquele homem foi para uma conferência. A Bíblia não fala que aquele homem estava na crucificação, na ressurreição, na implantação das igrejas, na descida do Espírito Santo. Eu não sei onde estava aquele homem. Mas a Bíblia fala que um encontro com Jesus libertou aquele homem. Amém. De mais de 2.000 demônios Deus. que ele carregava dentro dele. Deus. Você só precisa de uma palavra do Mestre para acalmar o vento tempestade. Amém. Você só precisa de um encontro com o Mestre para ser liberto. Glória a Deus. Você só precisa de que o Mestre chegue nessa pessoa e transforme ela. Mas você também precisa ter consciência de que há pessoas como aquela cidade que não queriam Jesus e mandaram Jesus se retirar. Você precisa ter essa consciência. Sabe por quê? Porque assim você não sofre na expectativa de que você quer que a outra pessoa queira Jesus e ela não quer. Simplesmente ela não quer, ela não está endemoniada, tá? Ela não está endemoniada, ela só não quer. E aqueles homens daquela cidade não queriam Jesus ali. Gente, que loucura. Eles viram o gadareno. Eles viram o que aconteceu com o gadareno. E eles preferiram os principados, potestades, dominadores, do que Jesus Cristo, o Messias, estava diante deles. E eles não quiseram. Eu não sei em qual história com Jesus você está aqui hoje, mas eu sei que seja em qual parte da história você esteja, Jesus tem poder e autoridade. Amém. Glória a Deus. Jesus tem poder e autoridade para transformar, para curar, para libertar, para te levantar, para te dar autoridade, para te dar poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que Jesus tem autoridade. A Bíblia fala que ele tem autoridade. Mas e você? Você deseja Jesus como aqueles discípulos desejaram Jesus a ponto de entregarem a sua própria vida para ele, para morrer da forma mais terrível que aqueles homens morreram? As pessoas não conseguiram decidir um lado numa eleição. O que dirá quando o anticristo se manifestar? Mal conhecem o Salmo 23. O que dirá quando o anticristo chegar? As pessoas estão, eu estou falando crentes, tá? Não estou falando de pessoas que não são crentes. Elas estão defendendo o indefensável, crentes, e acusando a vítima de tantos lados. E aí a gente pergunta, meu Deus, se Jesus pôr o pé na terra hoje, quem vai? Quem vai? Cantar um louvor não salva ninguém. Pregar na igreja não salva ninguém. Ter lá 50.000 seguidores não salva ninguém. Pode pregar, pode fazer conferência, pode dormir na igreja. Se não tiver Jesus como Senhor e Salvador, se não seguir a Bíblia como ela Meu Deus. vai para o inferno. Eu acho que eu li aqui, eu não lembro se foi aqui, mas deve ter sido, né? Que eu vi aqui na sexta. Em Apocalipse, capítulo de número
Eu vou olhar aqui só um instante. Apocalipse de número 20, capítulo 20, verso 15. Você pode abrir comigo? Apocalipse 20, verso 15. Glória a Jesus. A Bíblia diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, não vai ter segunda chance. Não vai ter segunda chamada. A Bíblia diz que aqueles que não estão escritos no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo. No lago de fogo do inferno. Eternamente. Você tem noção de que o eterno nunca acaba? Aqui, irmãos, a gente pode passar luta, tempestade, situação, mas é por breve momento. Quem mais vive aí os 100 anos, 105 anos, isso é nada perto da eternidade. A Bíblia fala que aquele que não for achado escrito no livro da vida não entra no céu. Não tem jeitinho, não tem dozinha, não tem o último fôlego, a última misericórdia, não tem. Ele voltou. Quem tem escrito vai, quem nunca fica. Então, meus irmãos, você está no barco, a tempestade está batendo de um lado para o outro, Jesus se coloca de pé nesse barco, porque ele se preocupa com você. Jesus acordou imediatamente. Quando aqueles discípulos clamaram por socorro, quando eles foram acordar o mestre, ele acordou imediatamente. Ele acalmou o vento e a tempestade. E depois, ele deu bronca nos discípulos. Depois, mas na hora, ele acordou, acalmou o vento e a tempestade. Depois ele pega e fala assim para eles: vamos lá? Eu saí aqui. Marcos 4. Em Marcos 4. E ele, despertando no 40, então ele disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ele não deu a bronca primeiro e depois acalmou. Primeiro ele acalmou, depois ele repreendeu os discípulos e ensinou os discípulos. Porque a gente não dá bronca em quem está se afogando. Já pensou? Você não devia ter pulado aí. Você sabe nadar? Você não sabe nadar? Devia ter pegado uma boia. Não ficar lá brigando com a pessoa que está se afogando. Primeiro salva o afogado e depois briga com o afogado, porque ele não se jogar no mar sem saber nadar. Então, irmãos, primeiro estenda a mão, primeiro salva, primeiro Jesus fez o milagre, socorreu os seus discípulos, depois ele chamou os discípulos e conversou com eles. Glória a Deus. Jesus, ele é poderoso para colocar os demônios no lugar deles. Repreender demônios. Jesus tem autoridade. Aleluia. Jesus tem autoridade de dar perfeito juízo. Tem alguém que você fala: meu Pai do céu, mas não tem juízo. Jesus traz de volta o juízo. Aleluia. Jesus pode trazer o juízo. Mas nunca teve juízo, então Jesus pode dar o juízo para a pessoa. Amém? Jesus tinha um encontro marcado com o gadareno. A mulher samaritana não estava orando, mas Jesus foi lá falar com ela. A Cananeia, filha dela, nem podia, porque Jesus não veio para eles, Jesus veio para os judeus. E Jesus curou, libertou, aliás, a filha dela. Sabe, irmãos, todos que buscaram o Senhor, que se achegaram ao Senhor, que o Senhor tinha um propósito, porque Jesus tinha um propósito na vida do gadareno. Talvez fosse a resposta de oração daquela família dele. E Jesus levantou ele ali para pregar o Evangelho.
vamos saber lá na eternidade tudo o que aconteceu com ele depois. Porque até aqui fala que ele foi pregar o evangelho naquela cidade. E que ele voltou no perfeito juízo para a sua casa. E gente, tem gente que não aguenta mais conviver com fora de juízo, né? Jesus chegou naquele lugar. Jesus chegou naquela cidade. Jesus chegou ao seu destino. E o destino de Jesus era uma vida daquele outro lado. E ele foi atrás daquela vida e libertou aquele homem. Amém. Eu não sei em qual parte dessa pregação você está, mas eu sei que Jesus está com você. E que Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico, sobre a sua vida e sobre as suas emoções. Amém. Irmãos, vamos imaginar, você imagina aí, bebe 2 litros de água. Você está bebendo 2 litros de água? Bebe 2 litros de água aí. Dá 5 minutos. Você está assim, né? Quem já fez o exame de ultrassom? Sabe, né? Aquele do abdômen total bebe 6 copos de água. Você não aguenta mais e o médico está lá passando um negócio na sua barriga. E você está dançando. Você bebeu 2 litros aí. Você está dançando já, né? Agora você está dançando, você vem aqui para mim orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, tira, Senhor, todo mal, toda vontade, não sei o quê. Resolveu? Você tem que fazer. Quem tem que ir? Você tomou 2 litros de água. Eu vou pedir para o Tiago no banheiro. Vai resolver? Irmãos, tem coisa que não é oração. Você tem que fazer. Não vai orar, resolve tudo. Mundo espiritual, mundo físico, mundo natural. Mas tem coisa que você tem que fazer. Ela vai beber água e a pastora vai no banheiro? Você entendeu aí? Você entendeu? Na minha casa, eu tenho uma irmã que ela é... Como que fala uma pessoa muito inteligente? Ela é muito inteligente. Ela, mesmo que ela lê uma vez e ela vai fazer uma prova, ela passa assim, na classificação 1, 2, 3, pode ser mais desafiador, mais de não sei quantos mil inscritos, ela passa lá no primeiro lugar. Ela nunca passa fora das vagas, nunca passou. Ela é, sei lá, superdotada, porque ela fez faculdade desde o primeiro dia que ela entrou até o último dia que ela saiu. Todas as provas, em todos os trabalhos, ela tirou a nota máxima. Isso não é normal. Não é normal, mas ela é assim. É natural. Agora eu. Irmãos. Estudava dia, à noite, andava no trem, andava na rua, andava em casa, não sei o que, estava lá eu decorando lei, decorando não sei o que, e agora faz o que, faz não sei o que mais, e vai, estuda. Passou na prova? Passei, mas não das vagas. Passei, mas não das vagas. Estudei muito. Outro dia eu estava no serviço e todo mundo, nossa, eu vim fazer a prova bêbado. Eu tinha passado a noite na balada. Nossa, eu vim naquele dia fazer a prova, nem lembrava, não sei quem. Eu falei, nossa, eu me matei de estudar. Estudava dia e noite, estudava o dia inteiro, sem parar. Vocês também, vocês são tudo vocês são muito espertos, hein? Vocês estão perdendo tempo aqui, vocês deviam estar no federal e não aqui. Irmãos, não estudou? Passou a noite inteira na balada e foi fazer prova? Passou? Aqui, ó. Aí, irmãos, eu tenho que me esforçar para passar. Não é natural da minha genética. Vocês estão me entendendo? Tem coisa que você tem que fazer? Tem coisa que você tem que buscar? Tem coisa que não adianta você orar? Mas você acabou de falar que oração resolve, mas irmãos,
coisas que você precisa decidir e fazer por você. Porque ninguém vai fazer por você. Ninguém pode ir lá no banheiro por você. E eu estou falando de situações normais. Não estou falando de alguém que está doente que é só ir no médico colocar uma sonda. Não é este o caso. Irmãos, eu dei esse exemplo porque Jesus falou para mim dar esse exemplo. Porque eu não tenho essas ideias assim. Porque é necessário, e eu me coloco nisso, que a gente tome a decisão de fazer o que tem que ser feito. E aí você está perguntando, Senhor, você está orando, você está jejuando, você está clamando, você está buscando. Mas não é só você ir lá no banheiro e resolver a situação? Eu não sei o que é, mas eu sei que você é que precisa decidir e agir. Que não é sua mãe, o seu pai, o seu pastor, o seu irmão, o seu melhor amigo, o seu marido, sua esposa. Eles não podem fazer aquilo que é você que precisa decidir fazer. Amém? Os discípulos disseram sim para Jesus. Eles foram e disseram sim para Jesus. Eles entraram no barco com Jesus. E eles saíram daquele barco com Jesus. E eles entraram de novo no barco com Jesus. Você entende que eles decidiram? Jesus não os forçou. E quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, eles foram lá para dentro do templo clamar e buscar a promessa, a realização do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Eles foram buscar. O Espírito Santo não foi lá na casa deles e os pegou de repente. Não, eles estavam orando. A Bíblia fala que eles ficaram reunidos, orando e buscando ao Senhor. Até que o de repente aconteceu. Então eu não sei o dia e a hora do de repente de Deus. Eu só sei que Ele pode mudar todas as situações com uma palavra. Mas se o dia que Ele chegar para dar a palavra, eu não estou. Eu desisti. Eu fui para o mundo. Eu fui lá, sei lá para onde. E aí, passou. Aí chega Apocalipse 20:15. O nome não está escrito no livro da vida. Por quê? Não vai entrar. Então, meus irmãos, eu venho aqui para compartilhar essa palavra. Amém. De que seja no barco, na tempestade, Jesus está. Amém. Seja lá naquela prisão, Jesus é poderoso para libertar. E seja para a família que está clamando, Jesus é poderoso para entregar a perfeito juízo. O dia que nós estávamos orando, irmãos, e eu vi aqui um homem totalmente acorrentado e endemoniado dentro da casa. É horrível, irmãos. Uma pessoa aprisionada por demônios. Quantos estão aprisionados por demônios? E demônios não entram aonde eles não têm lugar. Eles só entram em lugares que lhe dão autoridade, lugar, legalidade. Eles só estavam naquele país, porque aquele país tinha legalidade para aquilo. Como aquela menina que eles usavam com o espírito de adivinhação, e quando Paulo liberta aquela menina, ele vai preso. Porque ele libertou uma pessoa escrava de demônios. E eles eram judeus. Ah não, eles eram judeus? Não. Eram judeus? Eram sim, porque invocaram a lei. E aí, irmãos? As pessoas decidem, infelizmente, por isso. Mas nós que somos cristãos, vamos decidir o quê? Jesus é poderoso para mandar o mar se acalmar. Ele é criador de tudo. Será que Ele não pode acalmar a tempestade do seu coração e da sua mente? Davi fala assim: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Davi estava mandando a sua alma se calar diante do poder de Deus, porque a alma dele estava agitada, porque a alma dele, as
A alma era dele. A vida era dele. E ele clamou ao Senhor. E a alma dele se aquietou. Quantas vezes Davi clamou ao Senhor? Quantas vezes Davi clamou por socorro dos céus, que só Deus podia socorrer, só Deus podia libertá-lo, só Deus podia realizar um milagre, e todas as vezes Deus socorreu Davi. Será que Deus não tem poder de te socorrer? Será que Deus não tem autoridade para te socorrer? Ele tem e ele vai. Em nome do Senhor Jesus, ele vai. Mas se ele também tiver que te dar uma bronca, como ele deu para os discípulos, ele vai. E você precisa se converter. Ele falou para Pedro: olha, Pedro, o dia que você se converter. Mas espera aí, Pedro estava com Jesus há quantos anos? Estava chegando a hora de Jesus se entregar. E Jesus olha para Pedro e fala assim: então, Pedro, o dia que você se converter. Pedro andava com Jesus e ainda não era convertido. Talvez o nome dele nem estava escrito no livro da vida. Aí Pedro se converteu. Pregou a palavra, a sombra dele curava, abriu a igreja, fundou a igreja, aconselhou, falou de Jesus para os judeus, não quis muito falar para os gentios, falou para Cornélio, com muito custo da parte de Deus. Ele não quis, Paulo quis. Está vendo? Quando um quer, outro quer. Ele não quis, Paulo quis. E aí ele foi, então, o apóstolo que mais falou de Jesus aos gentios. Porque, apesar de ser tão religioso, tão ligado à religião, Paulo, ele liberou seu coração de todo e qualquer preconceito. E Pedro ainda ficou preso às tradições do judaísmo e não conseguiu avançar nessa parte do ministério dele. Mas Paulo pegou, assumiu e foi e chegou até nós. Amém? Irmãos, vamos orar? Porque cada um de nós estamos em uma parte dessa palavra. Ou no braço onde o vento está açoitando, ou é o gadareno que está preso com tantas coisas, ou é a família do gadareno que já não aguenta mais ver falta de juízo. Tão aprisionado, mas recebeu um homem curado, liberto, transformado e cheio de Jesus, cheio da palavra. É possível. Ontem nós estivemos aqui com um encontro de mulheres. É possível recomeçar. E a irmã Adriana pregou e falou quando os caquinhos estão no chão, totalmente quebrados, ninguém quer. Ninguém quer carro. Ninguém quer destruído, ninguém quer uma pessoa cheia de problemas, cheia de enfermidade, cheia de demônio, cheia de tudo. Ninguém quer. Mas Deus quer. Sabe por que Deus quer? Porque Ele te formou e Ele te fez. Ele te teceu no ventre da sua mãe, ainda que você tenha quebrado. Ele é poderoso para te reconstruir. Desde que esses caquinhos e esse vaso quebrado esteja na mão do oleiro. Glória a Deus. Porque vaso quebrado no chão, longe do oleiro, não resolve. Mas se ele estiver no lugar certo, o oleiro pode reconstruir. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai amado, só o Senhor sabe. Só o Senhor está com cada um aqui, Senhor. Nessa caminhada, só o Senhor sabe qual que está sendo açoitado pelos ventos e tempestades, pelas situações contrárias. Só o Senhor sabe aqueles que estão aprisionados na mão do diabo, na mão dos demônios. Só o Senhor sabe aqueles que estão atormentados, acorrentados. Só o Senhor sabe a família que espera, Senhor, espera por uma libertação, espera por um milagre. Só o Senhor sabe.
nome de Jesus. Falei, vocês perceberam, né, irmãos? Eu passei uma semana bem complicada, mas a voz está voltando e eu consegui pregar. Amém? Em nome de Jesus. E eu queria pedir para os meus irmãos, leiam a Bíblia. Leiam essa passagem, porque o Senhor Jesus é quem vai te mostrar onde você está e de repente você já sabe onde você está. Mas deixe o Espírito Santo falar com você, deixe o príncipe da paz encher o seu coração de paz, ainda que esteja num vento forte, numa tempestade. Amém? Porque por um tempinho os discípulos ficaram lá, até que Jesus se levantou. Amém? Até que Jesus se levante na sua situação. Permaneça firme com o Senhor. Amém? Ele não desiste de você, então não desista dele. Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos chegando perto do dia 31. Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas nós precisamos, como cristãos, como crentes, nos posicionarmos no mundo espiritual, dentro da nossa casa e do nosso lar, e clamarmos a proteção de Deus sobre o nosso lar e a nossa vida, e clamarmos a palavra do Senhor e orarmos. Dia 31 nós vamos fazer jejum até meio-dia, né, pastor? A gente vai fazer jejum e oração. Por quê, irmãos? Porque o mundo não está, o diabo não brinca de ser diabo, e os discípulos de Satanás não brincam de ser discípulos, porque eles sabem a quem eles estão servindo. E eles fazem jejum e oração. Vocês sabiam disso? Sabiam que tem pessoas que servem ao diabo que fazem 21 dias de jejum, 40 dias de jejum, igualzinho está na Bíblia? Eles fazem jejum e oração, só que para Satanás. E eles estão todos apostos para o dia 31. Então a igreja precisa estar apostos em oração, em cobertura da palavra, da proteção de Deus. Não devemos temer, porque Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, mas precisamos buscar ao Senhor. Amém? Então ore pela tua casa, pela tua família, peça perdão ao Senhor, clame por misericórdia e proteção dos céus, porque eu sei que o Senhor vai nos guardar, nos livrar, nos ensinar, nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor.